meus irmãos, quero compartilhar com vocês hoje um versículo muito importante no DNA, na história da IPV, da Igreja Presbiteriana de Viçosa. Esse versículo se encontra no livro profético de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós memorizamos o versículo dessa forma na IPV. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero contar para vocês o contexto desse versículo, porque ele é importante na história da IPV e como ele nos ajuda a vivermos hoje os desafios do nosso tempo. Primeira coisa, qual que é o contexto desse versículo? Zacarias é chamado de um profeta pós-exílio e ele recebe essa classificação, essa categoria, porque o momento em que ele está falando com o povo, instruindo o povo, amando do Senhor, é o momento em que o povo está retornando do exílio da Babilônia. Agora é outro império que domina, é o Império Persa, Império Medo-Persa, e o povo recebe o direito de retornar para a sua terra, reconstruir o seu país, a sua nação. E o destaque está para a capital, para Jerusalém, para o Monte Sião, onde fica o templo do Senhor. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, havia sido destruído pelos babilônios. E agora o desafio é reconstruir. Só que o desafio é muito grande, porque as condições não são mais favoráveis como eram na construção do primeiro templo. Salomão recebeu do rei Davi todos os recursos para construir o templo. Davi já tinha feito toda essa provisão. Tudo que era necessário, ouro, prata, bronze, a quantidade enorme de madeira, os profissionais que eles tinham para essa tarefa, o momento de paz que eles viviam, tudo era favorável e Salomão construiu o templo com muita glória, com muito luxo nesse momento. Mas agora a situação é completamente diferente. O povo é pobre, falta recurso, a situação é precária, eles vivem sob o domínio de outra nação e na Palestina, aquela região na época, era uma região com muitos conflitos. Isso era constante, eles não viviam em paz, não viviam em segurança. E o desafio é, construa o templo. Agora imagina, ainda havia um remanescente, alguns que viram o templo antes de ser destruído de Jerusalém, eles viam e tinham essa memória da glória, do esplendor desse templo. Lembra que eles eram crianças, agora eles são bem velhinhos. E quando criança, o que é belo fica mais belo ainda, O que é grande fica maior ainda. E eles têm essa memória. E quando começa a construção do segundo templo, muito humilde, muito simples o começo. Não se compara com aquele outro. Eles começam a chorar, eles ficam desanimados. E Zacarias está escrevendo para 2 líderes do povo nesse momento. Zorobabel, que foi mencionado no versículo, e Josué. Zorobabel é o governador, é o líder governador, é ele que dirige o povo. E Josué é o sumo sacerdote, é o líder espiritual do povo. Esses 2 líderes estão sendo encorajados pelo profeta Zacarias para continuarem o trabalho, para animarem o povo, para não desistirem e para lembrarem que eles vão chegar a bom termo esse trabalho, essa missão que eles receberam, porque eles vão fazer isso na força do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Falta força, falta recurso, falta muitas coisas, mas quem vai guiar eles nessa tarefa e fazê-los bem-sucedido é o próprio Deus, por meio do seu Espírito. Por que esse versículo é tão importante na história da IPV? Porque quando os nossos primeiros irmãos começaram o trabalho aqui, eles sofreram muita oposição, principalmente da Igreja Católica. Nós estamos numa região muito católica, a zona da Mata Mineira, com muita influência do seminário de Mariana. E a oposição foi muito grande para que esse trabalho não se estabelecesse aqui. Inclusive, as pessoas não queriam alugar os seus comércios, os seus salões para a igreja se organizar. A solução foi comprar um terreno e construir.
Só que a igreja era composta por estudantes, pouquíssimas famílias. A maioria eram estudantes. Estudantes, vocês sabem como que é, né? Tudo pé rapado, isso mesmo. E a igreja viu uma providência divina por meio de ofertas que foram chegando, que possibilitou comprar o terreno para construir o templo e os materiais para a construção. A construção da igreja, ela é muito bonita também, a história, porque ela foi construída pelos estudantes. Um período de 3 meses nas suas férias, esse templo foi erguido. E é o primeiro templo evangélico, não da igreja presbiteriana, mas da cidade de Viçosa. É impressionante isso. Só em 1960 que foi construído o primeiro templo evangélico em Viçosa. E a IPV é a primeira igreja evangélica da cidade. Demorou muito para os evangélicos chegarem e se estabelecerem aqui. Isso mostra uma região muito desprezada e também com muita oposição ao evangelho. E esse versículo guiava os nossos irmãos. Ele marcou esse momento, essa história e esse trabalho da construção do templo. Tanto que, na parte de dentro, na frente do púlpito, em volta do púlpito, num arco que tinha, esse versículo ficava escrito: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E sempre quando os irmãos iam cultuar a Deus, eles ficavam se deparando com esse versículo. Uma bela estratégia do Heavy, né? E esse versículo guiou os trabalhos da igreja em todo esse período até os dias de hoje. E a gente vê como que floresceu o trabalho na cidade. Não só da IPV, não só da igreja presbiteriana, mas da igreja evangélica aqui em Viçosa. Mas na IPV, como esse versículo marca a gente, eu vou contar do momento que eu vivi. Em 1999, quando eu cheguei, eu me deparei com esse versículo e com a história desse versículo na IPV. Faz parte do nosso DNA, é a nossa herança. É assim que nós nos enxergamos como igreja, um povo totalmente na dependência de Deus. O nosso sucesso não está na nossa força, não é por violência que nós alcançamos isso, não é querendo dominar e controlar todas as coisas, mas é pelo Espírito de Deus. E eu vi isso muito no ministério do pastor Johnny. Aprendi muito isso com ele, que a obra de Deus, ela é feita na força e no poder de Deus. Não é a sabedoria humana, não é a destreza humana, não é a quantidade do nosso esforço. Não que nada disso seja, não que essas coisas sejam desprezíveis, mas não é dessa forma que prospera a obra de Deus. É pelo Espírito do Senhor, em nós, no nosso meio e atuando através de nós. Meus irmãos, e o que isso tem a ver conosco hoje? Vivemos uma situação muito diferente. Estamos no meio de uma pandemia há 4 meses e meio. Nem sabemos quando que voltaremos a uma situação de normalidade ou qual será o novo normal. É um momento muito diferente e complicado que nós vivemos. Vivemos uma situação muito confusa politicamente, tantas ideologias, histórias, narrativas, disputando para ver qual é a história que vai predominar e dominar o nosso país. E vivemos também esse momento confuso nessa questão de valores, de moral. Vemos isso muito forte, Não existe mais verdade, essa questão da ideologia de gênero e tantas outras coisas que mostram uma ausência total de valores, padrões, normas. E nós temos uma lei, nós temos um padrão, nós temos uma norma, nós recebemos a palavra de Deus. E como que nós vivemos nesse tempo? Como que nós servimos a Deus e a cidade em que nós vivemos no meio dessa confusão toda? É um baita de um desafio, não é? Mas esse versículo há de nos guiar. É um desafio grande que nós temos, mas nós precisamos lembrar que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que a igreja do Senhor vai permanecer e vai dar muitos frutos no meio de toda essa confusão. Ser sal e luz nessa terra, nessa cidade. Esse é o convite. Vamos lembrar isso?
nesse mês de aniversário da igreja que se aproxima. Um abraço.